Agora vamos receber uma pessoa ilustre do nosso coração. Convidamos a senhora Heloísa Pires. Vocês sabem de quem que ela é filha? Dispensa comentários, né? Nada mais, nada menos que Herculano Pires. Que honra, que disposição. E a gente agradece antes até, porque não vai faltar. É melhor esperar para agradecer. Ela falou que é melhor esperar para agradecer, Gustavo. O que você acha? Não, né? Por favor. Deixa eu falar o tema dela, né? Ela apresenta na Rádio Boa Nova o programa O Espírito e o Tempo, né? Onde estuda as obras do seu pai com os ouvintes, e nessa ocasião terá o tema da palestra O papel da casa espírita ante os desafios da mediunidade. Muito bom, né? Então, com vocês, e lembrando que vamos ter o QR Code logo depois para acessar, para poder fazer as perguntas. Acessando, vai cair lá no WhatsApp e de lá já pode colocar quaisquer perguntas, porque já ela responderá também. Deixa eu falar uma coisa. Menos perguntas difíceis, que não tenho aqui os universitários. Heloísa. Gente, fiquem à vontade, então. Vamos desfrutar dessa presença. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na alegria de podermos conversar sobre Jesus, na felicidade de começarmos a entender Jesus e no desejo de praticarmos Jesus de Nazaré, e os valores cristãos que farão da nossa terra um mundo de paz e de regeneração. Conseguiremos. Eu vou falar duas poesias. A primeira do pessimista, a segunda do otimista. Eu sou otimista e espero continuar. Primeira poesia, Jorge Risini recebeu a psicografia de Castro Alves. Vai vagando pela terra, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro qual levado pelo açoite. Na órbita deste astro vai terrível, denso rastro de terrível multidão. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhai este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. E numa contínua guerra fizeram da pobre terra sombrio mundo feroz. Olhai a criança tuberculosa, não ri, não canta, não brinca, pálido botão de rosa. Contemplai, Senhor, o cego, que só vendo o próprio ego vive a vida dos temores. Se não vos conhece, grita, tem a vida por maldita. Ouvi, Senhor, seus clamores. Aí entra Mário Quintana. O poeta espiritualista. Pensem bem no que ele fala. Mário, eu vou interpretar, essa eu não consegui memorizar. Mário Quintana diz: uma cidade assim, escura e triste, nele caminham homens chorando, não conhecem gratidão, não conhecem perdão, vivem se agredindo uns aos outros. Existem ratos, existe fome, existe guerra. Porém, diz o poeta, olhem a outra cidade azul e dourada. Nela o sol brilha intensamente e à noite uma lua de prata ilumina toda a terra. Os homens são felizes, não há agressividade, não há dor. Esta é a cidade ideal. Porém, diz o poeta, não são duas cidades. A cidade é uma só. Tem duas ou mais dimensões e cada um se coloca na cidade que lhe é própria.
Muito feliz o poeta espiritualista Mário Quintana. E é para escolhermos a cidade azul e dourada que Jesus se sacrificou por nós, que aguentou aquele castigo terrível e merecido pelo qual ele não precisava passar, porque nos amava tanto. Tem uma música linda: ninguém te amou como eu te amei. Eis a cruz, olha a cruz, ela diz por mim. Ninguém te ama como eu te amo. Depois, num outro trecho, diz: entrega a mim os seus problemas. Tanto agradecer, tão pouco a pedir. Mas agradecemos, Jesus, essa disposição. Entregamos nossos pequenos problemas para que você nos ajude a resolvê-los. Sempre com alegria, porque Jesus trouxe o Consolador prometido e nos falou sobre tudo o que precisávamos saber em mediunidade, libertando o menino perturbado dos obsessores que o atormentavam, na necessidade do trabalho que nos faz penetrar na cidade azul e dourada, nem sempre, mas em geral. Na necessidade do trabalho, trabalhou até os 30 anos. Na necessidade de educarmos nossos filhos para aprenderem um ofício. A Bíblia diz: mãe, educa o seu filho, senão ele pode virar um ladrão. Na necessidade de nos amarmos uns aos outros, porque na medida em que nos amarmos uns aos outros, a cidade azul e dourada nos acolherá. E as entidades desencarnadas e encarnadas, que até há pouco tempo eram problema, eram produto de dores várias, de injustiças várias, de incompreensão da arte de bem viver, de incompreensão do sentido da vida que é evoluir, elas irão embora, ou conseguirá enxergar essa cidade azul e dourada que nos espera há séculos, que hoje conseguimos penetrar de leve, graças ao meu querido amigo Moacir Camargo, tantos anos na estrada, alegrando, cantando, né, Moacir? Este é o convite que o Espiritismo nos faz. Muitos querem transformá-lo no acusador prometido. Não, Deus é o Consolador, não acusa alguém. Não existe alguém acusando alguém, só no umbral inferior, porque a própria consciência culpada se acusa e exige um julgamento. E é para abrir essa bandeira de fé, de alegria de viver, de reencontrar amigos do passado, de encontrar dificuldades também, porque que seria de nós se não houvesse dificuldade? Provavelmente criaríamos uma cidade mais escura e triste, porque sentiríamos um vazio dentro de nós. A mesma alegria que temos ao enfrentar um curso difícil, ao enfrentar perguntas difíceis, e hoje foi uma prova de fé, de humildade, de elegância espiritual dos dois conferencistas, para eles, que exemplificaram exatamente que não temos obrigação de saber tudo, que perante trilhões de planetas somos ainda pequenos, mas que temos obrigação de pesquisar para podermos confirmar que a cidade azul e dourada está à nossa espera e que várias vezes conseguimos entrar no quintal da cidade azul e dourada através dos nossos filhos, da alegria de ter amigos e principalmente de pesquisar e conhecer o Consolador prometido. E quem não se consolar com o Consolador prometido, é bom fazer um tratamento na casa espírita, onde a coroação da pesquisa se faz através do trabalho mediúnico. E qual é o trabalho mediúnico importantíssimo da casa espírita, além, depois da evangelização? A chamada antigamente, quem falou?
Fala. A sopa, muito bem. O amor cobre a multidão de pecados. Em vez de ficar, eu errei, como eu estou infeliz, qual será o castigo que vem? Levanta-te e vai ajudar aqueles que não têm sequer o que comer. Uma música de Roberto Carlos, como tantas outras dele, me atinge o coração, quando ele lembra os que passam fome nas ruas, os que passam frio na calçada, aqueles que não perderam a esperança, porque não tiveram a oportunidade, por motivos vários, entre os quais das próprias escolhas, de conhecerem os ensinamentos, os valores cristãos, a necessidade do amor à família, de educação, de dignidade, respeito ao próprio corpo físico e respeito a todos aqueles ao nosso próximo, mais próximo e mais distante. Indo ao trabalho mediúnico, a necessidade em alguns é tão grande, às vezes em nós mesmos, que precisamos do auxílio também de especialistas do horizontal, porque estamos encarnados, porque assim como precisamos do alimento físico e do alimento espiritual, precisamos às vezes de uma cura emocional. E com o auxílio de parapsicólogos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, tantos especialistas, cuidamos do corpo e do espírito, alimentamos o corpo e o espírito, e de repente indivíduos chorões, reclamões se transformam em indivíduos fortes, sorridentes, felizes, sabendo que temos sempre dentro de nós uma força interior ainda por nós desconhecida, mas que já aparece através do desenvolvimento da ciência, apresentando, como no livro O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, publicado nos Estados Unidos, casos impressionantes de cura física, espiritual, emocional. As mãos dadas com auxílio do próprio indivíduo, porque 60% da cura muitas vezes depende de uma mudança de pensamento, de uma compreensão da arte de bem viver, de um desenvolvimento, como diz o Evangelho, da paciência, resignação e tolerância, de nunca querer moldar o próximo, como disse Maria Montessori a Mussolini, quando ele a convidou, dada a grandeza dessa grande mulher, a primeira neurologista da Itália, a educar os seus educadores para que conseguisse os prodígios que ela conseguiu, trabalhando com crianças com grandes deficiências físicas e intelectuais. Maria Montessori colocou-a nos primeiros lugares das melhores escolas da Itália, mas convidada a trabalhar com Mussolini, ela mandou que o ministro dissesse a Mussolini: eu não massacro homens, eu não amarro homens, eu quero indivíduos livres. E aí fugiu para Washington para não enfrentar a ira de Mussolini. Tantos exemplos, tantos convites ao crescimento espiritual, e tantas vezes ainda nos expressamos como um grande rebanho desequilibrado, amedrontado, desorganizado, dependendo do medo da vida, da morte, tendo medo de viver e tendo medo de morrer. Assim fica difícil. E como criar crianças sem essa educação especial e libertadora que diz: ninguém morre, somos imortais, somos indestrutíveis, só o corpo vira pó, tem prazo de validade, mas é um instrumento que nenhum outro ainda consegue imitar e nunca conseguirá, porque permite a cada encarnação nos expressarmos com propriedade, mesmo quando temos deficiências físicas.
Kardec diz, falando sobre o ser do corpo e analisando o sonambulismo, que às vezes um indivíduo profundamente lesado do ponto de vista intelectual, em estado de sonambulismo, ou seja, mais liberto do corpo físico, se expressa em organização de pensamento e inteligência. E a parapsicologia, que é, diz Herculano Pires, a parapsicologia, que é filha do espiritismo, mas é uma filha um pouco arrogante, eles dizem assim: Kardec é a antiguidade, nós somos a modernidade, mas não trazem nada de diferente, pegam os conceitos de Kardec e trocam a roupinha e acham que modernizaram alguma coisa. Mas o pai diz, não dá confiança, vamos unir todas as mãos para construirmos o mundo sonhado, que hoje Moacir Camargo é aquela menina querida, junto com o marido, ela apresentou tão bem. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Temos todas as potencialidades necessárias a nos desenvolvermos na alegria de viver, bem-humorados sempre, enfrentando como fazíamos nas faculdades, na escola, as tarefas difíceis com uma alegria, com um desafio. Às vezes, agora, o desafio é o hóspede indesejado, o parente difícil que veio do século, cercado por entidades espirituais necessitadas e que muitas vezes quase que nos tira a paciência. Até que lembramos que só o amor educa, só o amor modifica e só o amor resolve. E utilizamos os resíduos do amor que estamos desenvolvendo como flores preciosas, regadas pelo amor da espiritualidade superior, para conseguirmos a grande tarefa, a prática dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Porque nos encantamos com as palavras filosofia e poesia. Vinde a mim, disse o Mestre, vinde a mim todos vós que estáis cansados, desanimados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, não procureis algures consolo, porque não encontrareis. Eu sou leite que fortifica o fraco. Vinde a mim. Encantamo-nos, mas no que mudamos no modo de agir? Como poderemos chegar até Jesus ou até qualquer auxílio espiritual envolvidos pela grande e grossa capa do orgulho e do egoísmo? O Livro dos Espíritos nos explica orgulho e egoísmo que atrapalharam o desenvolvimento da nossa civilização. Orgulho e egoísmo. Orgulho do quê? Trilhões de planetas, irmãos mais velhos, mais sábios, que nos apoiam e nos auxiliam. Orgulho do quê? Orgulho, gratidão a Deus, sim, gratidão pela existência, gratidão pela família, mesmo quando tem elementos difíceis, principalmente quando os apresenta, para que consigamos desenvolver nossa capacidade de amar o próximo. E na medida, diz a ciência oficial, dando as mãos ao Espiritismo, o Consolador prometido, que dá as mãos lá atrás, 600 anos antes da vinda de Jesus, aos sacerdotes druidos das Galhas, que Kardec diz na Revista Espírita, druidismo e espiritismo é a mesma verdade. E o que diziam os sacerdotes druidas? Que comunicamos-nos pelo pensamento, mortos ou vivos, que é a telepatia, como é chamada pela ciência oficial, é a possibilidade de nos unirmos através da sintonia espiritual, da semelhança de qualidade dos nossos pensamentos, quando os nossos pensamentos se expressam em qualidade,
caridade, em amor ao próximo, em desejo de melhorarmos a cada dia, auxiliando mais aqueles que sequer conseguem trabalhar direito. É nessa hora que o nosso pensamento, dizem a parapsicologia e o espiritismo, trabalho belíssimo de Kardec, insuperável, teve sempre ao seu lado a equipe do Espírito da Verdade. Ninguém teve tal assessoria constante. Descartes sonhou uma ou duas vezes só com essa equipe maravilhosa dirigida por Jesus de Nazaré. Por isso não somos tolos de dizer que Kardec precisa ser atualizado. Kardec era racista, o marxismo resolve tudo, o capitalismo resolve tudo, porque como diz Herculano Pires, o marxismo é um pássaro de asa quebrada que não alça voo. O capitalismo também é um pássaro de asa quebrada que não alça voo. Só os ensinamentos de Jesus ou dos mestres por ele enviados, só o convite ao amor, ao respeito, ao atendimento às necessidades de cada um, a evangelização das crianças, ou através dos ensinamentos dos professores enviados por Jesus, Buda, Confúcio, sacerdotes druidas, sacerdotes egípcios, alguns sacerdotes hebreus, é que conseguiremos o nosso mundo interior de azul, vestido de azul e dourado, na alegria de viver e penetrar naquele lugar de sonho apresentado por Moacir hoje. Todos desejamos paz, todos desejamos sonhos maravilhosos, todos necessitamos apenas livro dos Espíritos. O que é felicidade? Ter o necessário e consciência tranquila. Acabou. Já não aprendemos com os grandes faraós que inutilmente construíram, castigando escravos, grandes pirâmides e as rechearam de joias, de bens preciosos e morreram e tudo acabou. O que mais será necessário para entendermos qual o verdadeiro tesouro? A capacidade de amar ao próximo. Mas interessante, para amar ao próximo nós temos que aprender a nos amar. E uma amiga minha disse outro dia, mas como eu vou amar com tanto erro que eu cometi e cometo? Eu falei, primeiro, pode parar de cometer, faz uma forcinha. Segundo, você não é a última bolacha do pacote, como diz o meu neto. Você é apenas uma bolacha entre tantas. Então vamos parar de rodar em torno de nós mesmos. Às vezes, nas sessões mediúnicas de esclarecimento, eu adoro o trabalho e me trato, eu vou lá para fazer um tratamento, todo mundo precisa, um tratamento na casa espírita. E eu sou convidada a orientar, mas eu sei que sou orientada, porque sozinho nós perceberíamos muito pouco do sofrimento dos nossos irmãos. E ali nós verificamos, a pessoa vem e fica contando tudo o que passa, tudo o que passou. Vem algumas que sofreram feminicídio, vem outras se julgando injustiçada. Aí a gente pergunta, mas não tem algum trabalho em favor do próximo para você fazer aí? Ai, mas eu sofri tanto. Você pode sair um pouco de você e procurar tentar fazer um trabalho em benefício do próximo? Pouco tempo primeiro, depois vai dilatando. E lembramos que a ciência oficial, através de máquinas poderosas, diz: quem faz o bem ilumina o próprio cérebro. Produz, entre outros hormônios, ocitocina, que é o hormônio da gravidez, que torna a mulher feliz mesmo em meio às dores do parto. Quem caminha praticando o bem, utiliza todos os seus músculos na prática do bem,
cozinhando, fazendo alguma coisa que goste, pintando, ensinando crianças música que cura, diz Oliver Sacks nos seus livros, entre os quais O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Quem faz isso também produz iridina, entre outros hormônios, que dá elasticidade, força corporal, vontade de viver, alegria de viver. É necessário falar aos desencarnados que partiram há pouco tempo, e pergunto também, mas não tem cursos aí para você aprender, através da prece, da história de Jesus, a esquecer um pouco de você mesmo? Um dos grandes segredos que o Espiritismo nos ensina e que Jesus exemplificou é: pense mais nas necessidades do próximo do que nas suas. Não fazemos assim com nossos filhos pequenos? E por que só faremos por nossos filhos se somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai? A criança que chora de fome é ou poderá vir a ser nosso filho. O homem perdido, às vezes com mal de Alzheimer e outros problemas, necessita do nosso auxílio. As entidades vestidas de trevas, tanto quanto nós mesmos ainda temos nossas sombras interiores, resíduos do passado, todos precisamos lembrar de auxiliar o próximo, porque o amor realmente cobre a multidão de nossos erros. E na medida em que fazemos o bem, conseguimos ir nos perdoando, conseguimos sentir quão belo Deus nos criou para construirmos um destino privilegiado, regando as virtudes colocadas por Deus em nosso interior para que floresçam e possam dar frutos. Encantam-nos Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eu digo, meu Deus, quando eu vou conseguir ser como Irmã Dulce? Vamos trabalhar, vai demorar um pouco, mas eu chego lá. Melhor ficar como Irmã Dulce do que como uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo. Por favor, se depois de desencarnada eu me comunicar em algum lugar chorando, vocês me puxem a orelha. Porque aprender a viver é aprender a pensar no outro. Aprender a viver é despertar força interior. Se não tem, faça uma terapia. Procure um bom psiquiatra ou psicólogo, de preferência espírita, e vá rigorosamente na casa espírita. Tenho 5 filhos. Outro dia um estava se queixando. Por quê? Porque eu falei, quantas vezes você tem ido na casa espírita? Mãe, eu estou falando do meu trabalho. Eu falei, responde a minha pergunta, eu sou mais velha, depois eu respondo a sua. Ele falou, eu não tenho tido tempo. Eu falei, então você vai ter que achar esse tempo. Senão vai aparecer tanta coisa para te pegar o tempo que você não vai conseguir. Aí eu falei, você lembra de quando eu te levava a tomar passe na Seara Bendita, que você tinha problemas e você conseguia resolvê-los? Você achava que eu tinha tempo sobrando? Não, mas é que a gente tem que distinguir que tempo que nós precisamos nesse instante. E a força que são os nossos pensamentos. Tem um amigo, eu não sei se você concorda com ele, ele disse que ele viu não sei aonde, que cientificamente falando, os pensamentos têm a velocidade muito maior que a luz. Eu pensei, e quantas vezes pensamos tolice, enviamos escuridão por todo o nosso planeta Terra, já não chegam a poluírem os ares e os mares. Nós, como diz Roberto Carlos numa música que eu vi outro dia, os homens são animais muito estranhos, e como somos estranhos. Há um convite a descobrirmos, nós espírita, a força do nosso pensamento. E às vezes
vezes ficamos pensando tolice. Outro dia quase que eu entrei num caminho desse. Quando eu vi as atrocidades de Putin, por um minuto eu ia pensar, mas eu falei, para, farol vermelho. Não é assim que se resolve problemas. Vamos enviar amor, vamos enviar luzes, vamos enviar piedade para um espírito que ainda nesse século, que está numa descida para preparar uma grande subida, assim como a Idade Média preparou o Renascimento. Vamos nos preocupar em envolver em muito amor, em muita luz, principalmente aqueles que nos criam problema e para o nosso planeta Terra. E onde aprendemos essa lição de forma mais intensa? Principalmente no mediúnico das casas espíritas. Eu desde jovem escolhi, não tenho mediunato, só tenho intuição. Mediunato é quando a pessoa recebe o espírito, psicografia, psicofonia, não, mas eu vou ouvir, conversar. Nós não adoramos conversar? Hoje ainda Isabel me mandou uma foto que o marido mandou para ela, 2 pássaros, um com o biquinho fechado e outro com a boca aberta, falando. O marido falou para ele, estava escrito, né? Descubra qual é o macho. Eu falei na hora, o que está com a boca fechada. Nós mulheres gostamos tanto de conversar sobre qualquer assunto. E às vezes, quando se comunicam, as mulheres não querem falar sobre, eu sofri demais. Dá vontade, mas tem que ser gentil, elegante. Dá vontade de perguntar, mas o que você fez outros sofrerem? Na realidade, precisava um exame psicológico para ver quem fez quem sofrer. Então, vamos nos responsabilizar primeiro por nossos pensamentos. Mas ninguém vê, estão lá dentro. Temos 1 milhão de testemunhas. Não há nada mais fácil para o mundo espiritual do que perceber o que estamos pensando. E mesmo para nós que não temos esse dom, é fácil, pela fisionomia, perceber quando estamos agradando, quando estamos desagradando. Até agradeço a alguns muito gentis que de vez em quando me olham e dão um sorriso. Muito obrigada, não mereço, mas agradeço. E nessa hora eu recebo esses pensamentos de luz e envio outros pensamentos de luz. E de repente nós percebemos, pelo simples fato de pensar, podemos modificar situações. Quem não sabe quando um médico atende bem? Quem não sabe quando um oftalmo atende bem? Nós saímos com o coração batendo feliz, como se tivéssemos ouvido uma linda música. Recebemos impulsos de pensamentos melhores. Quem não sabe quando está lidando com uma professora que ama seus alunos? Outro dia eu vi numa escola, eu acho que alguém aqui viu, levanta a mão. Uma criancinha de 2 anos ajoelhada e de vez em quando a professora dava quase um chute. Eu falei, mas o que é isso? É louca? Felizmente tinha um vídeo e a escola repete o erro de 10 anos atrás. Somos difíceis, animais muito estranhos no planeta Terra, mas criados para a luz, havemos de desenvolvê-la. É claro que existem caminhos mais rigorosos, repetições mais difíceis que nós mesmos escolhemos. Ninguém julga o ser no aqui e no além, diz Herculano no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. É o próprio ser que se julga. E por isso o julgamento é mais difícil, porque está dentro de nós. Então vamos, antes de passar, como Leon Tolstói conta na sua biografia, que quando desencarnou é que descobriu que quem o estava impulsionando a brigar com a esposa, a fazer guerra no lar, a abandonar a esposa que ele amava e que sempre o apoiara, fora um espírito que ele, numa encarnação bem interior, do qual amigo dele, ele roubara a mulher.
e estava ainda com aquela mulher, e o espírito não o perdoava. Então ele chorou, e ainda havia outro erro dele. Ele falava muito mal da igreja russa ortodoxa, e ele se viu nessa hora, depois do desencarne, a médium é confiável, Célia Xavier, que trabalhava em Cambé, no orfanato do seu Hugo de Cambé, e cujo pai, Dr. Urbano de Assis Xavier, é dentista. Ela é muito discreta, mas é uma médium confiável. Quando ele estava pensando em todos os atritos que tiveram com a mulher, abandonar a casa, abandonar a mulher, uma filha o seguiu porque ele estava velho, era culpa dele mesmo. Por que roubar a mulher do amigo? Pelo amor de Deus, né? Agora eu vou brincar, nenhuma mulher merece um sacrifício tão grande. E vai ver que ainda depois descobriu aquele que fora roubado mais tarde, que o Tolstói falou, a mulher é sua, eu me retiro. Vai ver que havia algum problema com a mulher, mas ele só ia descobrir depois. Então vamos aprender a viver, vamos aprender a ser felizes, mas por favor, vamos ensinar nossos filhos a serem felizes. Quer ser músico maravilhoso? Ah, mas não ganha tanto. Para que ganhar tanto? Quem vai levar no caixão? Quem vai levar em algum lugar tanto dinheiro? Para que comprar uma casa em Miami, ou carro último tipo, a cada ano um celular? O que significa isso? Está todo mundo ficando desequilibrado? Será que estamos recebendo o pensamento dos faraós? Um deles, coitadinho, esse me deu dó. Ele criou um lugar para ele morrer, uma pirâmide linda, mas o outro o deserdou e guardou aquele lugar para se enterrar, e colocou o despojado num caixão já utilizado, de segunda categoria. Falei, já pensou o desaponto desse faraó? Pena, eu vi no History, pena que eu não guardei os nomes, tenho que ver e escrever. Já pensou o desaponto dele ter sido destronado e roubado e ficar num caixão mal ajambrado? Ele deve ter chorado. É o despertar. Vamos despertar agora, encarnados, felizes ou ainda não tão felizes, aprendendo a ser feliz. É preciso, diz Roberto Carlos, é preciso saber viver. É preciso saber viver, não nos apegando às coisas materiais, não desenvolvendo dentro de nós uma revolta que, se víssemos nessa máquina que vê nosso cérebro brilhando, veríamos na hora da revolta uma nuvem escura nos envolvendo. É o doutor querido, doutor Roberto Calil, que diz, não é religião. A turma tem um medo de religião, dizem que é superstição, ignorância. Sócrates diz, olha o conceito, diz Kardec na Revista Espírita de 1878, é ligar as luzes do universo. Mas amo o Dr. Roberto Calil, ele diz, não é religião, mas ouçam, é ciência. A mágoa forma nuvens escuras que podem formar coágulos em qualquer ponto do corpo físico, diminuindo as defesas e criando problemas vários. Por nosso bem, pelo bem de nossa família, por nossa alegria no mundo espiritual, vamos perdoar como ensinou o mestre de Nazaré, 70 vezes 7. Eu era criança, eu já ouvia isso, eu pensava, ai que bom, o perdoado fica feliz. Hoje eu sei que não, que mais feliz ficamos nós quando perdoamos e que nos libertamos de muitos possíveis sofrimentos. O Consolador prometido veio nos consolar, veio nos libertar dos problemas que nós mesmos criamos através do tempo. A mesma coragem com que os criamos, temos que enfrentar e resolver. Se tivermos força para criar problemas, e tem filmes aí, eu até fecho os olhos, agora vem a série da Record, A Paixão de Jesus, a paixão não vou ver, ele apanhando, não consigo, porque, meu Deus,
como tivemos coragem, como sacerdotes hebreus ou como soldados romanos que inventaram essa morte humilhante, ou como passantes naquela hora de sacrifício e dor, porque naquele tempo éramos loucos para vermos bandidos e rebelados sacrificados dessa forma, pregados na cruz, e para descobrirmos mais tarde que Jesus, como diz o historiador Joséfo, nunca foi revoltado e nunca foi ladrão nem bandido. Foi o homem, diz Joséfo, mais puro e melhor que veio à terra, ensinando sempre a amar o próximo como a si mesmo. E ainda, na hora da cruz, nos convocou a compreendermos a arte de bem viver. Perdoai, Pai, porque não sabem o que fazem. E sabendo a ira dos sacerdotes judeus contra a sua família, que tiveram um caso terrível, segundo os sacerdotes judeus, alguns da época, ele disse a João: João, eis tua mãe Maria. Maria, eis tua mãe. E Maria foi morar com João em Éfeso para ficar longe de problemas da família. Este é o convite e é por isso que sorrimos tanto. É por isso que nos sentimos tão felizes. Meu filho disse um dia: mãe, você passa, você anda rindo, sorrindo, vão pensar que você é uma velha rica e te dá um couro. Falei: olha, mas prefiro as rugas da alegria do que as rugas da tristeza. Tem uma propaganda na televisão de uma pomada milagrosa. Isso também não existe. Mas a artista, que é muito linda, aparece primeiro com o lábio caindo. Depois ela vai se animando, não é com a pomada, não é com um pensamento bom. E sorri e fica mais jovem. Então vamos nos tratar com alegria, com bom humor, comparecendo na escola de tratamento espiritual, a casa espírita, por favor, pelo menos uma vez por semana. E aí, quando nos sentimos fortes, além do tratamento que fazemos na realidade para nós mesmos, auxiliando o próximo, vamos procurar também um trabalho voluntário. Começando com esse trabalho voluntário com os elementos difíceis da nossa família. E olha que às vezes vem um daqueles que o querido, acho que é Hermínio Miranda, eu sempre confundo Hermínio Miranda com outro autor, cujo nome agora eu não sei, é Juventude. Ou, como disse o Dr. Glaucio Varela, o idoso tem tantos armários que às vezes custa evocar, boa desculpa. E esse senhor, espiritismo e psiquiatria, ele conta o caso de um menino que odeia o pai. E o pai parece gostar do filho, mas o menino começa a odiar tanto o pai, que a família tem que interná-lo com o Dr. Inácio Ferreira, psiquiatra em Uberaba. E lá fazem a desobsessão, que era o que o doutor Inácio fazia muito. E um espírito se comunica e conta que o menino odiava o pai porque numa encarnação anterior o pai o assassinara. Mas pelo amor de Deus, atravessa 3 encarnações, o pai agora está melhor. Mas ninguém ensinou isso para o menino. Importância da educação espírita. Aí o pai chega, o filho é tratado, é um menino doce para todo mundo, ele só odeia o pai. Puxa, podia escolher outro objeto para odiar. Um político corrupto. Ai, que horror. Não resolveria. Aí o pai chega para buscar o menino todo feliz. Ele fala: eu não vou com esse homem, ele tem um canivete. O pai diz: eu tenho, filho, eu ando sempre para descascar laranja. Eu não vou com esse homem. E não vai. Esse é um hóspede difícil, que exige competência, casa espírita, evangelho no lar e todo um tratamento de amor, envolvimento de amor, para que o caso se resolva logo. Senão encarnações poderão, como uma grande bola de neve, ir aumentando o problema. E até o justo se torna injusto, porque também se entrega à rebeldia.
dia. O convite foi a arte de bem viver e ser feliz. Estão para nos auxiliar, primeiro, Casa Espírita Evangelho no Lar. Segundo, Evangelho no coração e na prática. Terceiro, alegria de viver. Quando a gente começa a desenvolver a alegria de viver, é como quando pratica um exercício. Alegoricamente, músculos cerebrais e a memória extrafísica se mobilizam e, de repente, a alegria é um ato natural em nossas vidas. E vamos sempre cantar uma música de felicidade. Vamos aprender com Moacir Camargo, para que possamos finalmente conseguir a felicidade a qual fomos destinados por nosso Pai, nosso Criador, Deus, Senhor de todas as coisas. E se Ele não nos quisesse feliz, teria nos colocado numa terra escura, triste, com microfones falando sobre nossos defeitos, mas numa terra linda, com árvores, pássaros, canto, bebês, cachorrinhos, gatinhos, uma terra toda enfeitada. O animal estranho que somos nós, precisamos nos educar para nos transformarmos em indivíduos felizes que iluminam essa querida estrela Terra e vamos ficando conhecidos nos trilhões de planetas pelo brilho de felicidade que emitimos. Muito obrigada. Para vocês.